Agora, senador, o senhor falou em relação às exportações importantes, principalmente do setor do agro, um carro-chefe da economia brasileira. Hoje, o Escritório Comercial dos Estados Unidos propôs taxar em 25% importações brasileiras, excluindo alguns setores importantes, mas vai pegar outros. O senhor chegou a tratar desse assunto com Donald Trump na reunião que tiveram? Tratei sim. Eu fui lá, obviamente, pedir, como todos sabem, que essas facções, Comando Vermelho e PCC, fossem declaradas terroristas, que é o que elas são. Nós precisamos da ajuda não apenas dos Estados Unidos, mas de outros países aqui na América Latina, de Israel. O Brasil precisa entrar nesse escudo das Américas, que é um grande acordo de cooperação entre diversos países aqui no continente americano inteiro, para se unir com tecnologia, com inteligência, com controle de fronteiras, para poder deixar esses marginais isolados, fazer uma asfixia financeira, principalmente, seguir o dinheiro, porque a polícia de Minas Gerais, por exemplo, fez uma grande operação aqui ontem para combater o CVU-PCC. Eu quero dar aqui os parabéns aos nossos policiais mineiros. Só que esses crimes, eles ultrapassaram as fronteiras de Minas Gerais, do Brasil e do nosso continente. A gente precisa de uma cooperação entre os países para fazer um combate eficiente, para, mais uma vez, asfixiar essas pessoas, esses terroristas. Eles lavam o dinheiro em algum lugar. De onde? Qual a origem? Quem começa a esquentar esse dinheiro? Aí que a gente começa a sufocar, porque com esse dinheiro, Edilene, eles corrompem servidores públicos, eles treinam pessoas para passar em concurso público, virar juiz, virar promotor, eles investem em campanhas de políticos, tem braço do CV e PCC dentro da política, a gente tem que combater isso com todas as nossas forças. Então é um governo paralelo, é um governo, são facções terroristas que impõem um medo coletivo, né, que dá toque de recolher, que faz salve aí pelo Brasil para fazer assassinato de policial em massa, né, que decapita agente penitenciário dentro de presídio, que expulsa as pessoas dentro de suas casas, como a gente viu lá em Morada Nova, no Ceará, como acontece no Rio de Janeiro. A gente tem que libertar esses 50 milhões de brasileiros, Edilene, que não tem soberania hoje em dia. Todo mundo anda com medo na rua. Você sai com o seu celular na mão aqui na rua? Não, você esconde, né? Você não dá mole com a sua bolsa. Muita gente anda com dinheiro contadinho para perder para um assaltante, né? Para ter o que entregar. A gente não pode se conformar com isso. A gente tem que tratar esses marginais como eles são, como terroristas. E em vez de haver uma unidade nossa para combater esses terroristas, começa a haver uma unidade capitaneada pelo atual presidente da República para defender a soberania desses caras, levarem o terror para a população brasileira. Ele não pode admitir isso. Então, com o Trump, eu fui levar essa pauta e entrei também na pauta, respondendo a sua pergunta. Eu pedi expressamente, nas 3 reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte: a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas, a gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso Pix, a gente tem que valorizar o nosso etanol, que é uma energia limpa e que já está sendo usada aqui para o nosso agro para substituir o diesel, por exemplo. A gente tem que incentivar esse nosso capital, que é a tecnologia de etanol, seja da cana, seja do milho. Então a gente tem tudo, né, para sentar de igual para igual. Por favor, não taxe as empresas brasileiras. Só que qual o problema que nós temos, Edilene? Sentado hoje na cadeira de presidente da República, você tem alguém que simplesmente conseguiu ganhar a desconfiança do governo americano. Eles não confiam no Lula, porque o Lula sai de lá pedindo, primeiro, para não combater facções criminosas. Os caras já pensam o quê? Pô, que presidente é esse? Estamos aqui oferecendo uma ajuda, uma cooperação, e o presidente do Brasil sai daqui pedindo o contrário, para defender bandido, para defender terrorista, né? E pior, sai de lá e vem aqui cantar de galo, falar mal do Trump no Brasil, vomitar um sentimento anti-americano a todo momento. O Trump está vendo com quem ele está tratando, quer dizer, se vangloriando de algo que não existe, menosprezando a maior democracia do mundo. É o nosso maior parceiro comercial historicamente, hoje em dia ao lado da China. Ele não pode escolher a China e abrir mão dos Estados Unidos. Um presidente da República sério, que pensa no seu país, tem que sentar com os Estados Unidos, tem que sentar com a China, tem que negociar com todo mundo. Então eu fiz o pedido expresso para o presidente Trump para que isso não acontecesse. Agora, pelo que eu entendi, é uma sugestão ainda, e que entraria em vigor a partir de julho apenas. Quer dizer, o Lula tem mais esse tempo para ir lá e negociar, para defender as empresas brasileiras, para valorizar o nosso agro, para que as nossas empresas não sejam sancionadas, não sejam punidas, porque o Trump sabe que o Lula
se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. O Trump toma essa medida porque olha para o Lula, vê uma pessoa inconfiável, uma pessoa incompetente, uma pessoa que é suspeita de ter algum interesse em defender facções criminosas, como você vê em PCC. Então olha como é que a gente está mal parado internacionalmente. Mais uma vez, eu insisti e pedi, eu espero, como eu não estou sentado na cadeira de presidente da República, eu sou um pré-candidato ainda, eu digo que em 2 dias eu consegui fazer mais pela segurança pública do povo brasileiro do que o Lula em todos os seus mandatos, porque a gente precisa dessa força-tarefa para sufocar essas organizações terroristas. Temos que fazer a nossa parte aqui no Brasil, e a todo momento a bancada do PT no Congresso, Edilene, eles ficam votando contra os projetos que acabam com a saidinha de presos, eles são a favor de projetos para preso poder votar, eles são contra projetos de lei que aumentam penas para os crimes cometidos contra as mulheres. Eles votam contra o aumento de pena para roubo de celular. E esse é o PT. Então o Brasil tem 2 caminhos muito simples para escolher. Ou fica do jeito que está, com um governo que defende bandido, ou você dá uma oportunidade que a gente vai oferecer, que é combater o crime com a mão pesada, usando a lei e acabando com a impunidade. Senador, aproveitando que esse assunto o senhor domina completamente, o senhor citou o PIX, alguns especialistas têm dito que essas operações, ou essa sanção dos Estados Unidos em relação ao crime organizado podem afetar o PIX no Brasil. O senhor acredita que isso possa acontecer ou não? Quanto que o senhor acha que vai ser a primeira ação dos Estados Unidos em relação ao PCC e o Comando Vermelho? É mentira que o PIX está ameaçado, não tem absolutamente nada a ver o meio de pagamento com isso tudo. Até mais uma vez, o PIX é brasileiro, foi feito pelo presidente Bolsonaro. O PIX não é taxado porque o presidente Bolsonaro assim determinou que não fosse. É algo que revolucionou a forma dos brasileiros fazerem transferências bancárias com rastreabilidade, com segurança. Então isso não está em discussão. É um terrorismo que o Lula cria ou tenta criar na cabeça de brasileiros que não existe. É igual dizer que o Trump vai vir aqui no Brasil, vai invadir o Brasil e vai explodir a Baía de Guanabara, vai acontecer com operações militares. Isso não está no papel. Você tem uma ideia, o Trump já declarou organizações terroristas, Edilene, outras facções em outros países. Foi assim na Colômbia, foi assim em El Salvador, foi assim no México. E teve invasão desses países? Não teve. Paraguai e Argentina já declararam o CV e o PCC como organizações terroristas. Teve ixadeira? Aqui do Brasil, não. Era para a gente ter feito isso aqui também. Nós também temos declarado como terroristas essas organizações para dar um tratamento diferenciado. Sim, o que é o tratamento diferenciado? São punições mais pesadas, são presídios especiais, é isolamento dessas lideranças, é asfixia financeira dessas organizações terroristas, tudo que o Brasil não está fazendo. E precisa em algum momento começar a fazer.